sei se o fator sazonal acaba ajudando nos preços. Aí o fondue deve estar mais barato, porque o inverno não chegou ainda. Bom, eu sei que o índice de preços ao consumidor teve deflação de 0,23% em junho. Ou seja, significa que os produtos ou serviços também ficaram mais baratos, né, nesse período. Isso não acontecia há 11 anos. Sério mesmo, não acontecia uma deflação há 11 anos. Para saber se é mesmo uma boa notícia, nós vamos conversar com o supervisor técnico do DIEESE, Ricardo Franzói. Seja bem-vindo. Né? Se você já recebeu algum produto aí, né, Ricardo? O pessoal em casa viu, ó, tá mais barato a banana, tá mais barato o tomate. Manda pra gente aqui, pra gente ter uma ideia do que você está encontrando aí nas gôndolas, o que está mais barato e o que não está. Manda pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Né? Tem produtos que trabalham com a sazonalidade, até mesmo com a temperatura, se consome mais ou menos, mas parece que a gente está vendo uma tendência, né, de deflação. Isso é bom ou isso é ruim, cara? Olha, para a população, é uma boa notícia para aquela população, principalmente de baixa renda, né? Visto que parte dessa deflação que teve esse mês, ele veio, né, foi originado pelos produtos alimentícios. Cesta básica, por exemplo? A cesta básica, ela teve uma queda bastante forte, já é o segundo mês que ela cai de preço em relação ao mês anterior. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar por que está havendo essa deflação, não é? Essa deflação, ela vem porque uma parte da composição, do crescimento do preço dos produtos está sendo causado por esse tremendo desemprego, não é? Então, além do desemprego, houve uma desvalorização do dólar, não é? Que acabou favorecendo a média dos preços, né? Principalmente daqueles produtos que são comercializáveis. Então o dólar ele é muito importante, né? O câmbio é muito importante, e esse dólar ele tinha sido inflado por uma especulação financeira na época, né, do início ali do segundo mandato da Dilma, que o dólar chegou a R$4. Então uma das causas foi isso. A outra, que nós tivemos aí uma boa safra, né, e isso aí provocou chuvas, né? Então, no momento certo, houve uma queda desses preços desses produtos alimentícios e também favoreceu a queda da energia elétrica. Então, em geral, a inflação ela está sendo favorecida por esses fatores. Agora, principalmente foi, né, aqueles setores não estão conseguindo repassar preços. Dá para incluir. E isso é muito complicado, porque quando a gente olha países, né, como o Japão, a própria Europa, os Estados Unidos nem tanto, que a inflação lá é baixa, mas o Japão está há vários anos, os preços estão caindo. E isso é um problema, porque isso aí causa recessão. Claro. Na medida que a deflação ela permanece, a tendência do país permanecer em recessão. Então, essa nossa grande dificuldade é essa. Dá para incluir pelo menos um fator positivo, de repente, como uma super safra? Pode ajudar de claro, a super aí seria safra, um fator positivo. Esse é um fator positivo, a super safra é um fator positivo. Agora, boa parte dessa deflação ela tem sido causada por esse grande desemprego. E aí a dificuldade da gente olhar e dizer, bom, é ruim, fica assim. Bom, é aquela história. Agora mesmo eu estava lendo até um exemplo que deram, eu achei bastante meio engraçado, mas que explica isso, né? Ou seja, olha, uma população caiu o número de cáries. Mas o problema é que o número de cáries caiu não é porque as pessoas estão melhorando a sua higiene, estão tendo dinheiro para comprar pasta de dente, escova de dente. Não, é porque aumentou o número de desdentados. Sim, então perdendo esse é o problema. Dentes, então, claro. poxa, sabe, essa é a grande dificuldade. E o nosso problema é que hoje, quem está na equipe econômica, a tendência é permanecer com esse desemprego alto, porque as medidas que eles estão adotando, que é recessão ao crédito, taxa de juros altíssima, esse país é o dourado dos especuladores, porque numa inflação de 3% ao ano, tu deixar a taxa de juros a 9%, 10%... Mesmo com a queda, com essa tendência em queda? Mesmo com a queda, e agora... Você já está contando indo a 9%, porque não está ainda. Não está a 9%, está em 10%. E aí a gente ouve o presidente do Banco Central dizendo, não, essa inflação está baixa agora, mas isso aí não vai permanecer baixo. Porque daqui a pouco começa a crescer o emprego, começa a aumentar o salário, isso aí vai virar inflação. Ou seja, aumento de salário é inflacionário. Aumento da especulação financeira, aumento do lucro
pelo mercado financeiro é desenvolvimento. Então, essa é a grande disputa que a gente está vivendo, quer dizer, Sim. que viveu aí nos anos anteriores e que, infelizmente, a partir da queda do governo da Dilma, acabou se perdendo. Nessa analogia com as cáries aí que eu gostei do... Estão escovando melhor os dentes ou estão perdendo os dentes? E aí não vai ter cárie. O que a gente dá para definir como desinflação e deflação? Qual a diferença tecnicamente? Não, é E porque, o que a gente vive no Brasil? na verdade, a deflação que teve agora, a queda de preços, né, na medida que é negativo, se chama deflação. Né? O desinflação talvez seja um termo utilizado porque, como a economia inflou muito, aumentou muito os preços, né, nós estamos agora desinflando um pouco esses preços devido a essa questão do dólar, principalmente, que ele subiu muito por uma especulação que houve a partir de 2014. Né? Então, houve isso. Um outro exemplo, né, só para mostrar o seguinte, bom, a cesta básica, né, a cesta básica custa 400, hoje está em R$440, não é? Sim. Bom, uma cesta básica R$440, ela está menor do que o mês passado, né, em 4%. Só que a cesta básica custa R$440, ou seja, representa 51% do salário mínimo. Então, hoje, para nós termos um salário mínimo, não é, decente, que fosse realmente importante, o salário mínimo deveria ser cerca de R$3.700. Ou seja, infelizmente, nós estamos muito distante daquilo que a gente esperava estar. Né? Uma economia com inflação baixa, mas uma economia crescendo via mercado interno. Bom, vamos recapitular na história do Brasil, a história recente. Se houve deflação no Índice Nacional de Preços por, no máximo, 3 meses, dá para a gente dizer assim. Isso aconteceu entre julho e setembro de 1998, num período marcado por muitas crises financeiras, né, isso mundo afora, e pela desvalorização das commodities. Qual a expectativa para os próximos 98, meses? Foi 98. Teve um período também de 2008, quando teve aquela crise financeira, mas aí o câmbio disparou, mas os preços caíram, mas o dólar acabou disparando. O Brasil foi um dos poucos países em que o dólar cresceu, né? Mas em 98, nós também, lembrando que depois do Plano Real, 98 foi o pior ano em termos de desemprego. Né? Naquela época, no desemprego não chegava o número de desempregados como hoje, porque o IBGE mudou a metodologia. Antes ele pesquisava em 6 regiões metropolitanas e hoje ele pesquisa em todo o Brasil. Mas pela taxa, essa mesma taxa do IBGE, né, na época chegava a quase 20%, agora nós estamos aí em 9%, 10%. Né? Sim. Então era um desemprego muito maior, a taxa de desemprego era muito maior naquele período. Né? E aí houve essa deflação, né? Houve essa deflação, mas associada, esse é o problema, associada a essa questão do desemprego. Então, quando a gente tenta olhar para frente e tu vê uma expectativa de que, bom, nós queremos que a meta de inflação, que a inflação no Brasil seja baixa, mas, bom, vai ser baixa como? Baixa com esse desemprego alto, e esse é o grande problema, essa é a grande discussão de política econômica que a gente vive. Bom, vamos para o Davi, de Porto Alegre, que mandou aqui para o 99588-2374. Ele diz o seguinte, ó, sobre deflação. Suponha que você reserve o seu salário, você reserve o sábado para ir ao shopping fazer compras. Ao chegar lá, você vê um cartaz anunciando 50% de desconto em tudo. Isso é uma ótima notícia, certo? Ou então, suponha que você está à procura de um carro novo. Ao pesquisar, você surpreende ao descobrir que os carros estão mais baratos em relação ao ano anterior. Incrível e sensacional. Essa é a visão do Davi. Na verdade, mas se a gente olhar, por exemplo, esses produtos, esses preços, ou esses bens industrializados, e principalmente de empresas que são monopólio ou oligopólio, no caso da indústria, pegar o exemplo da indústria automobilística, não é verdade. Sim. Ou seja, tu não tem queda de preços, tu tem descontos, e às vezes eles não cobram uma taxa de juros, mas se tu olhar bem, tem uma taxa de administração que não é bem assim. Né? Mesmo na cesta básica, a gente vai ver que tem produtos que cresceram. A carne, com todo esse escândalo que teve aí, e com esses 2 grandes problemas, que foi a JBS e também como é que houve aquele escândalo da Polícia Federal, bom, se esperava... Operação carne fraca? Se tinha a expectativa de que o preço ia cair da carne, porque, bom, os caras não estão comprando mais boi, não estão vendendo, mas não, a carne subiu 1,2%. Se a gente olhar o preço médio da carne do ano passado, comparado em junho do ano passado, comparado com junho desse ano, o preço da carne subiu 1,2%. Não acompanhou a deflação dos outros. Por quê? Porque tu tem um mercado concentrado.
né? Tu tem um mercado que pega e exporta, Sim. outro tem poucas empresas produzindo. Agora eu vou exercitar a futurologia contigo aqui. A Luísa pergunta, com cenário de reformas, delações premiadas ou não e afins, né? Crise política, qual a tendência do dólar? Queda ou subida? O senhor acredita que a moeda termina o ano em que valor? Olha, é muito difícil hoje fazer qualquer previsão, mesmo a curtíssimo prazo. Tu olha, há um mês atrás, né, quando apareceu a delação da JBS, aí, quem é que teria a expectativa de que aconteceria isso? Né? Eu acho o Joesley Batista tinha expectativa. Ele sabia, né, e comprou. Subida, você entendeu, ele sabia, né? Enfim. Agora, é muito difícil a gente fazer alguma previsão, mas se hoje o dólar, né, praticamente ele está estável, dificilmente vai ter uma mudança. Pode haver uma especulação do mercado financeiro, e aí o mercado financeiro é meia dúzia de bancos, não é? De subir o dólar porque as reformas não sejam aprovadas e tal, mas isso aí depois cai. Como está caindo agora, né, em relação a 2015, né, quando a Dilma assumiu, o dólar disparou porque perdemos a confiança no governo da Dilma, enfim, aí se especulou muito em cima disso, né? E aí isso gerou inflação. A tendência é que o dólar permaneça nesse patamar aí de 13,10, 13,20 até o final do ano. O pessoal gosta de economia, viu? Eu estou com pouco tempo, eu vou agradecer o Alexandre de Alvorada, infelizmente eu não vou conseguir ler toda a participação dele, mas vou repassar aqui para o Franzói, a gente passa aí, se for o caso, Alexandre, um resumo dessa ideia. Dá para também, a gente esqueceu de falar da gasolina, que a Petrobras também tenta controlar de alguma também forma. Houve uma questão da... Ou melhor, tenta liberar para ver se tem uma concorrência. Porque o preço, claro. como o dólar também caiu e os preços da gasolina, Sim. o preço do petróleo não tem crescido, e isso foi repassado, né, para a bomba, então a tendência é realmente esse preço ficar, né, estabilizado. Muitas perguntas, como vimos, muitos raciocínios tentando, né, o pessoal definir o que vai acontecer, mas enquanto essa crise política continuar assim, fica difícil a gente prever a curto. Fica muito difícil de fazer alguma curto, previsão, médio e longo. Exato. Bom, Franzói, um prazer te receber. Igualmente. Né, o que parece bom para uns... para outros é melhor ainda pensando nos banqueiros, né? Principalmente eles. Enfim, seja sempre bem-vindo e um grande abraço. Um abraço para ti e para os teus ouvintes. Obrigado.